Porra, malta, é o último episódio. É o último episódio e terminamos os vídeos diários depois de quase 70 dias seguidos, sem falhar um dia com vocês, a trazer aqui os episódios diários. Nós vamos parar durante um mês e meio, ok? Mas durante esse um mês e meio vai sair vídeos. Eu pretendo lançar pelo menos 4 ou 5 vídeos no período de pausa. Vídeos importantes, vídeos engraçados, vídeos que vocês vão gostar de ver. Portanto, estejam sempre atentos ao canal na mesma. Mas os vídeos diários vão terminar. Neste vídeo peço-vos também que deixem comentários, embora eu não vá responder como tenho feito porque acabou os vídeos diários. Escrevam neste vídeo sugestões de vídeos que gostavam de ter. Confirmem se no canal já não existe esse vídeo, mas confirmem, digam-nos sugestões de vídeos que gostavam de ter aqui no canal, que muitas vezes eu tiro ideias vossas. Vamos então hoje falar de temas muito importantes, como a Seleção Nacional Portuguesa, a Seleção Nacional Brasileira da OSM também. Vamos falar do Campeonato Regional Português, Zona Norte, Centro e Sul, que está na final. Já estamos na 5ª jornada, vamos falar disso. E vamos terminar o modo carreira. E vamos então fazer o nosso último jogo oficial de modo carreira. Vamos a isso, malta, bora lá. Vamos jogar contra um treinador chamado Messi CR7. Neste preciso momento podemos discutir ainda vários lugares. Por exemplo, no meu caso eu posso ir do 6º lugar até ao 9º, dependendo do resultado de hoje. Hoje optámos por jogar num 4-5-1. Temos também em disputa ao 2º lugar, que ainda não está decidido, mas há que dar os parabéns mais uma vez ao grandíssimo campeão Estrilho. Foi o melhor treinador da Liga, ganhou o campeonato e ganhou a taça. A Copa, como se diz no Brasil. Começa então o jogo, maltinha. Temos a nossa primeira oportunidade para homenagear o Kylian Mbappé, que esteve connosco a época toda. Eu decidi colocá-lo a titular. Aliás, eu não estou a jogar no 4-5-1, malta. Estou a jogar em 5-2-3. Nós arriscámos em 5-2-3. Quisemos acabar em beleza com uma tática mais fora do vulgar. Até agora, eles vão fazer agora o 2º remate. E falharam, portanto 0-0 mantém-se aos 13 minutos. Estamos a fazer um jogo aceitável. Ótima bola, estamos a criar oportunidades. Cá está o Luís Dias. Luís Dias falhou. Luís Dias falha. Uma oportunidade agora para Mbappé e Luís Dias. Os dois avançados já tiveram as suas oportunidades. Agora é a vez do avançado deles. Vlahovic. 1-0. Matador, aliás, foi o Beto. Vlahovic deve ter feito a assistência e atenção que vai o vídeo-árbitro. O gol pode ser anulado. Será? Boa. Gol anulado, maltinha. Boa para nós. Bora. E outra vez Vlahovic. Olhem a resposta. Boa. Eles estão a jogar possivelmente com 3 avançados. Já vimos o Mané, já vimos o Vlahovic. Portanto é possível que eles estejam a jogar em 4-3-3 e é o nosso gol. Kylian Mbappé que é mais. É um Mbappé, caraças. É sempre o mesmo, Mbappé. Foi o nosso melhor marcador. Fez agora o 10º gol na Liga. Olhem a resposta deles. Vlahovic falha. Portanto, está um jogo bastante equilibrado. Oportunidades para ambos os lados. Nós estamos um bocadinho mais eficazes. E olhem a resposta outra vez, nossa. Diego Carlos para quem mais se não Mbappé. Quase fazia mais um gol que ele Mbappé. Grande bola. Vai ser outra vez o Beto. Ele já marcou uma vez. Agora vai querer marcar a segunda. E é o gol. Um igual, este Beto também é muito bom, possivelmente também é um avançado. Bora Mbappé, é a resposta, caraças, mostra quem manda. Ih, falhou. Vamos para o intervalo, um igual. O jogo vai empatado para o intervalo, acaba por ser um resultado justo, ambas as equipas estão fortes. Canto perigoso, Vlahovic tenta o golo e falha. Muitas oportunidades neste jogo e muitas oportunidades perigosas. Cá está mais um canto, agora é o Condé, um central, e falhou também. Portanto estamos a ter alguma sorte nos cantos, eles com 2 oportunidades de muito perigo, nós também com uma pelo Maguire. Agora temos o Derbyshire para uma oportunidade, o avançado, e falha. Derbyshire é o nosso avançado inglês. Grande jogo, muitas oportunidades. Acabamos aqui com um belo jogo de futebol, a última jornada do campeonato. Olhem a oportunidade para Fofana. Ah não, afinal não é oportunidade, é uma substituição. Será que terminamos assim?
Termina um igual o último jogo, maltinha. Não sei como fiquei. Ontem estávamos em sexto ou sétimo talvez. Não sei se baixamos lugares na classificação, espero que não. Vamos então olhar aqui para a estatística. Deixem-me só prepará-la. Ok, já está aqui. Então temos 10 remates a 8. Cá está um jogo bastante equilibrado. O número de remates mais ou menos parecido. Eles tiveram um bocadinho mais superioridade. Portanto, mais canos, onde foram bastante perigosos. Mais 10% de posse de bola, mais 2 remates. Portanto, grande jogo de futebol, não há dúvida. Duas belas equipas aqui a terminar em beleza. O gol anulado também nos ajuda um bocadinho. Portanto, esta foi... já não dá para ver o alinhamento. É pena. É pena já não dar para ver o alinhamento. Malta, vamos terminar a ver as estatísticas de toda a liga. E vamos só terminar a ver os últimos resultados da jornada. Ver quem ficou principalmente em segundo lugar. Lil Jeep ganha 3-0 ao Matusalém Severino. Que grande vitória. Será que consegue roubar o segundo lugar ao Matusalém Severino, o Zé Tigresa? Medinas ganha 2-0 ao King. Grande jogo também. Carlos Grativol ganha 3-1. Aqui as equipas caseiras a terem grandes resultados. Duarte Inácio também a ganhar em casa, 2-0 ao Simões. Jogo bom para ele. Portanto, o André empata em casa contra o Pinto Blue, mas jogou bem, merecia se calhar mais um bocadinho. Aqui o Messi empata connosco. O Estrilho ganha e continua a ganhar, mesmo em primeiro lugar, consegue ganhar a última jornada num jogo em que tem a estrelinha de campeão, embora não precise dela. Mas isto é um jogo bastante equilibrado. E ele começa a perder ainda por cima. Zé Tigresa ganha, vai para o segundo lugar. Zé Tigresa vai para o segundo lugar. Que grande liga, malta, que grande liga. Estrilho, líder do campeonato. Zé Tigresa, segundo lugar. Matusalém fecha o pódio. E atenção ao Duarte Inácio, que por um golo que não ficou com o pódio. O Duarte Inácio se marca mais um golo, ou o Matusalém sofre mais um golo, o Duarte Inácio consegue milagrosamente chegar ao terceiro lugar. Teve uma unha de conseguir. Grande esforço também. Parabéns a toda a gente. Realçar o sucesso que foi também os convidados especiais. O convidado especial desta edição do Brasil foi o Matusalém Severino. Ele é líder do grupo Dynamis, que é o grupo que está melhor no ranking mundial do Brasil. Portanto, não há nenhum grupo à frente dos Dynamis. O Duarte Inácio foi o campeão nacional em título. Foi o campeão nacional em título. Portanto, o melhor treinador de Portugal do ano. E foi convidado especial por esse motivo. Portanto, os dois convidados especiais tiveram a fazer um grande 12º modo de carreira. Tiveram os dois muitíssimo bem. Passaram bem a primeira fase, porque esta foi a primeira vez que fizemos um molde de 2 fases de modo de carreira. O 13º modo de carreira será apenas uma liga. Será uma liga maior que esta. Não vai ter 16 equipas, vai ter para aí 20 pelo menos. 20 a 24. Mas grande competição. Fiquei feliz por estarmos num ótimo nível. Carlos Grativol, quinto, 48 pontos. Nós terminamos em sexto. Boa, era o melhor que podíamos chegar. Conseguimos o sexto lugar. É um bom lugar. Tivemos positivos. Foi um bom modo de carreira. Portanto, em 16 ficar em sexto. Em 16 não, foram mais. Portanto, foram 2 ligas. 16, portanto, na prática, o 12º modo de carreira teve 32 treinadores. Terminámos em sexto. Acaba por ser uma boa classificação. Uma classificação meritória. King, sétimo lugar, muitíssimo bem o King, esteve sempre competitivo, com 42 pontos. Lil Jeep, com 41 pontos, esteve sempre muito bem, principalmente no início, mas aqui também no final jogou forte, esteve bem. Johnny Costa perde e desce para nono lugar. Se ele ganhasse, estava à nossa frente. Boa competição também do Johnny. Cascão, em 10 empates, 10 derrotas, 10 vitórias, com 40 pontos. Cascão não está ao seu nível, ele sabe que conseguia mais, no entanto consegue uma classificação meritória, como é óbvio. Simões com 38 pontos. Simões aqui também a deixar-se cair, a ser um bocadinho inconstante, às vezes conseguia ótimos resultados, depois resultados maus, mas isso é normal, no fundo acontecia a todos. Medinas também com uma competição aquém, ele sabe mais do que isso, principalmente construiu um plantel formidável, ele queria mais, não é? Mas as coisas não lhe saíram. Andrei com 32 pontos, no 13º lugar. Messi CR7 em 14º lugar, 31 pontos. João Rodrigues em 15º lugar, 30 pontos, portanto muito equilíbrio. E o Pinto Blue termina em 16º lugar com 15 pontos. No entanto, conseguiu, pelo menos em 11 jogos não perdeu. Portanto, pelo menos em 11 jogos não perdeu. O problema do Pinto Blue aqui foi 2 coisas. A eficácia em não ganhar e o valor de plantel. O valor de plantel não o ajudou. O Johnny Costa, é verdade, tinha um plantel semelhante,
mas o Pinto Blue teve mais dificuldade em relação a isso. O Johnny Costa conseguia fazer golos. Em termos de melhor plantéis, melhor é do Zé Tigresa, portanto fechou assim o plantel. Vamos ver os 3 melhores. Zé Tigresa aqui muito forte com este plantel formidável. Temos Medinas com um plantel também formidável, sem bónus de nacionalidade. Ele não conseguiu ativar o bónus de nacionalidade devido aos eventos de transferência. Isso também pode ter prejudicado a classificação dele. Terceiro melhor plantel para o campeão Estrilho. Portanto, o Estrilho leva também um plantel de nacionalidade portuguesa. Grande plantel. Grande plantel. Há que destacar também o jogador do Estrilho, que penso que foi o melhor jogador da liga. 136, Bellingham. Só este jogador vale 329 milhões. O nosso plantel em si está um plantel também interessante, com a nacionalidade inglesa. Portanto, com a nacionalidade inglesa conseguimos aqui um plantel também interessante, bastante completo, onde podíamos utilizar várias opções táticas. Portanto, este se calhar foi o modo de carreira onde a gente teve mais facilidade em mudar de tática. Jogámos com praticamente todas as táticas. Jogámos acho que uma vez ou duas jogámos em 4-4-2, jogámos algumas em 4-3-3, jogámos muitas em 4-5-1, jogámos também duas em 5-2-3, jogámos uma ou duas também em 5-3-2. Não sei se jogámos alguma no início em 3-5-2, mas foi um modo de carreira. Jogámos em 4-2-3-1 acho que uma vez. Foi um modo de carreira em que fomos variando muitas táticas, porque a equipa nos permitia isso. Isso também reflete-se depois numa boa classificação. Conseguimos melhorar o estádio, isto fica assim bonitinho. Isto deve-se também ao facto de ter havido 2 eventos onde melhorava o estádio rapidamente, senão não conseguimos melhorá-lo. E agora vamos às estatísticas. Portanto, na tabela aqui o que podemos ver é... Não sei se isto interessa. Não, interessa. Portanto, melhor ataque da liga. Portanto, o melhor ataque da liga é do Estrilho, com 46 golos. Muitíssimo bem. Estrilho com 46 golos fez uma ótima campanha. Carlos Grativol igual, com 46 golos. Nós terminamos em 5º lugar. Portanto, a equipa que menos marcou, com certeza, o Pinto Blue com apenas 10 golos. Foi o problema dele, foi mesmo a eficácia. Golos contra, portanto, a melhor defesa do campeonato, Estrilho. Nós terminamos em quarto, terminamos em 4º lugar com 26 golos sofridos. É o habitual a gente sofrer poucos golos, mas de facto o Estrilho teve muito bem defensivamente. Metusalem Severino também em destaque, Zé Tigresa, claro que sim também. Portanto, 18, 21, 22 foram as melhores defesas do campeonato. Em termos de cartões amarelos, a equipa mais faltosa foi Duarte Inácio, com 60 cartões amarelos. Nós também fomos uma equipa bastante agressiva, com 57 amarelos. Carlos Grativol 57, Messi também 57. A equipa menos faltosa foi Simões com 39, Pinto Blue com 41. Esta falta de agressividade, podemos tirar conclusões. Será que é grave ou não? O Pinto Blue devia ter sido mais agressivo? Eu acho que sim. No entanto, o Estrilho também foi pouco agressivo e, no entanto, foi campeão. Portanto, há os dois lados da moeda. Reparem que o Estrilho teve a sorte de não levar um único cartão vermelho. A equipa que mais cartões vermelhos levou foi o Medinas. Ele bem se queixou disso. Mas eu acho que agora tens de queixar ao sindicato, porque já não há maneira do simulador mudar estas coisas, porque realmente 5 cartões amarelos afetam uma equipa. Há aqui também 3 treinadores com 4. O Zé Tigresa levou 4 amarelos. Isto também tem algum impacto, como é óbvio. Portanto, estamos a falar de jogos que provavelmente acabaram em derrota ou empate. Não sei ao certo se foi isso que aconteceu, mas prejudica-nos. Nós tivemos 3 cartões vermelhos. Houve só 2 equipas com 0. Portanto, o Estrilho termina em primeiro e o Metusalém termina, neste caso, em terceiro. O Duarte Inácio termina em quarto e também só levou um amarelo. Portanto, aqui temos bons treinadores que levaram só um amarelo. Isso faz a diferença. No final da liga pode significar em 3, 6 pontos de diferença. Portanto, isto podia, se calhar, fazer o Zé Tigresa aproximar-se um bocadinho mais do Estrilho. Isso vale o que vale. Portanto, vale o que vale. Portanto, falta ainda as estatísticas gerais. Portanto, olhando aqui para as estatísticas gerais, temos 255 jogos, 101 vitórias, 69 empates, 110 vitórias em casa e 69 vitórias fora de casa. Portanto, claramente as equipas em casa a terem mais vitórias, como é óbvio. Empates, 76. Foi gasto um total de 112 mil milhões.
112 mil milhões, eu penso que é isso, milhões. Portanto, exato, 112 mil milhões ou 112 bilhões, como se diz no português do Brasil. Foram transferidos 3.700 jogadores, o valor médio de transferência 30 milhões, cá está. Isto é importante também para sabermos o valor que os jogadores devem ser vendidos. Portanto, é mais fácil vender jogadores por volta deste valor também. Golos marcados 512, cartões amarelos 810, cartões vermelhos 36. Melhores sequências de toda a liga, portanto as melhores sequências da atualidade é do Duarte e do Carlos. Não estamos a ver nenhum treinador com boas sequências, isto também mostra o equilíbrio da liga, mas a melhor sequência de toda a liga foi as 7 vitórias seguidas do Estoril. Foi absurdo, 7 vitórias seguidas do modo de carreira é dificílimo. Zé Tigres e King conseguem 5 vitórias seguidas, também é brutal. Metusalém o máximo que conseguiu foi 3. Reparem que para além destes treinadores, a seguir, e estamos a falar durante uma liga inteira, a seguir, por exemplo, o Metusalém Severino o máximo que conseguiu foi ganhar 3 vezes seguidas. Eu por acaso no nosso caso não sei, se calhar o máximo nosso foi 2 vezes seguidas, ou se calhar também foi 3, não sei. Jogos sem perder, também é pouco. O Estoril está a 7 jogos sem perder, mas tem muitos empates nos últimos jogos, ele fraquejou um bocadinho. E é a melhor série atualmente. A melhor série de toda a liga é a do Estoril. Logo a seguir, nós também estamos aqui, atenção, temos destaque. Zé Tigresa, Carlos, Santana e King, chegámos a ter 8 jogos seguidos sem perder. No modo de carreira é brutal. O Estoril ganhou com 9. Portanto, o Estoril a bater os recordes disto tudo. Melhores marcadores do campeonato é da equipa Unam Pumas, que é a equipa do Carlos Grativol. Tem o melhor marcador, o brasileiro Anthony, que em 30 jogos fez 19 golos. Isto são muitos golos, malta. São mesmo muitos golos. O João Félix é da equipa do Estoril, faz 16 golos. São muitos golos também. A nossa equipa, o Isla Cracau, tem o Mbappé, que faz 10 golos, termina em 5º lugar, empatado com o Cravachelia. Melhor assistente do campeonato. Eu não sei porque as assistências nunca são muitas, mas foi o Wirtz, Florian Wirtz. O médio alemão fez... Onde é que está? Aqui são golos. Fez 6 assistências em 25 jogos. Eu acho pouco. Acho que o OSM devia ter mais jogadores a fazer assistências. Acho estranho. Tão poucos jogadores a fazerem assistências, mas pronto. E penso que está tudo. Vamos terminar aqui para já a parte do modo carreira. Terminamos assim. Maltinha, foi um ótimo modo de carreira. Relembra a classificação final. Portanto, a classificação final e a taça. Portanto, classificação final, taça vai para o Estoril. Já sabem que vamos ter aqui... Até posso fazer já agora. Posso fazer já agora para fechar isto em grande. Vou mostrar também o resultado da Copa. Portanto, a Copa terminou com o Estoril campeão, a ganhar 1-0 ao Carlos Grativol. Uma grande final no episódio de ontem. Maltinha, o campeão é o Estoril e a gente vai fazer a tacinha. Portanto... Estoril é líder do modo carreira, recebe a 12ª edição. Portanto, vai receber a medalhinha do 12º modo carreira. Não é que isto esteja muito bonito, mas foi a Decathlon. Eu fiz isto na Decathlon. Os gajos não fizeram isto assim muito bonito, mas pronto. Mas é uma homenagem ao campeão Estoril. Portanto, 12º modo de carreira. Vou colar agora mesmo aqui. Cá está, 12ª edição do modo de carreira. O título é do Estoril. O título é do Estoril. Esta tacinha vai ser enviada para ele lá para casa. Ele vai receber a 2ª taça. Porque ele foi o primeiro treinador na história a ganhar 2 modos de carreira. E parabéns, portanto tem todo o mérito, como é óbvio. Ora bem, maltinha, vamos então às outras contas, mas primeiro, antes de irmos às outras contas, falar de uma coisa muito importante. A Seleção Nacional Portuguesa e a Seleção Nacional Brasileira estão muito bem no Campeonato do Mundo de Seleções. Chama-se World Nations Cup 2023, onde temos aqui várias das melhores seleções do mundo a defrontarem-se entre si. Portugal passou a fase de grupos de forma um bocado difícil, mas passou a fase de grupos. O Brasil também passou a fase de grupos, é por isso que chegaram a esta fase de mata-mata. A Turquia enfrentou Portugal. A Turquia, lembrem-se que é provavelmente a melhor seleção do mundo.
possivelmente, ou uma das melhores, e Portugal limpou-os com uma grande pinta. O Estrilho, campeão do modo carreira, teve uma participação absoluta, absurda a todos os níveis. Teve para aí um saldo de 8 vitórias, uma coisa inacreditável. 1139 pontos a 648. Não estranhem este tipo de pontuação. Isto é uma pontuação diferente às batalhas oficiais, mas é uma pontuação justa, que já era usada antigamente. Isto levou Portugal à próxima fase e temos o Brasil a eliminar a Ucrânia, 1181 a 609. Portanto, neste preciso segundo está a decorrer uma batalha a eliminar entre a Seleção Nacional Portuguesa e a Seleção Nacional Brasileira, que eu ontem, no vídeo de ontem, disse erradamente que era uma batalha amigável, porque isto confundiu-me. Diz aqui Friendly Battle, mas é o nome da liga e eu, feito estúpido, fiquei com isto até ao fim. Mas não, é a World Nations Cup 2023 a eliminar quartos de final, Portugal contra Brasil. E estamos neste momento na primeira jornada, não sei se já simulou a segunda, se calhar já. Já, simulou agora mesmo a segunda jornada. A equipa azul é portuguesa, a equipa vermelha é do Brasil. Kel Silva, se não me engano, acho que já esteve no modo carreira, não? Acho que sim. Portanto, temos neste momento o Osvaldo muitíssimo bem. O nosso amigo Estrilho agora está péssimo, com 2 derrotas, começa mal, ainda por cima está com o objetivo 1, as coisas não estão a sair bem. Em termos de valor de plantel, as coisas estão assim, portanto, Diogo Varela com o pior plantel, mas temos os 2 melhores, em termos de seleção portuguesa. Embora eu represente um bocadinho também a seleção brasileira, por causa que temos muitos subscritores brasileiros. Mas sou português, um gajo não pode ser falso, não é? Portanto, boa sorte, como é óbvio, às duas seleções, que ganha melhor. Neste momento o Brasil vai à frente, ok? O Brasil a ir à frente da batalha. Tem aqui 2 treinadores com 6 pontos. Vai à frente ligeiramente da batalha. Portanto, força nisso, que ganhe a equipa que tiver melhor. Tudo a correr bem para as duas seleções. É uma batalha muito interessante para quem quiser acompanhar. Basta ir à comunidade fóruns. Vamos visitar fóruns em português, OSM o jogo, e temos aqui a Seleção Nacional Portuguesa do OSM. Se a gente andar para baixo tem aqui tudo explicadinho, o alinhamento de uma e outra equipa. Isto foi a equipa da jornada, portanto a equipa que foi selecionada da ronda dos 16 avos de final, são os 5 melhores jogadores. Tem aqui o campeão do mundo, o último campeão do mundo oficial, Manager BL. Estrilho foi o único da nossa comunidade a estar na equipa da semana. Muitíssimo bem. Portanto, quem quiser acompanhar a competição, força nisso. Agora, maltinha, quero-vos falar de um assunto muitíssimo importante, que é o Campeonato Regional Português. Também podem acompanhar ainda fóruns, OSM o jogo, Campeonato Regional de Portugal, e tem aqui em plena final a dar. Eu já tenho aqui as ligas abertas, portanto podemos abrir uma a uma, mas já tenho aqui abertas. Portanto, vou fechar estas que não interessam, portanto, esta também não. Isto é o Campeonato Regional 2023, Zona Norte Final. A liga chama-se Porto porque eles quiseram homenagear os 3 grandes. Nassa é quem está mais perto de ser campeão. Grande trabalho do Nassa. É o treinador que neste preciso momento está mais perto de ser campeão regional da Zona Norte. É um feito absolutamente notável. Tenho aqui o nosso amigo Mr. Danilo também muito bem. Está-se a sair bem, está ali na luta. Força nisso, dá cabo deles. O CPN não se está a sair bem, tem 4 pontos. Como é óbvio, isto vai ter muitas reviravoltas. Os valores de plantéis começam todos nos 150 milhões e depois vão crescendo consoante a prestação, desenvolvimento. Cascão também não se está a sair bem. Cascão agora está a fazer parte do grupo Champions OSM, também está com dificuldade. Quem começa muito bem, obviamente isto é uma final, portanto é uma liga muito curtinha de 10 equipas, portanto isto é por fases. Uma equipa apanha a bola de neve, aproveita a bola de neve e consegue ali uma boa sequência, e quem tem a bola de neve ao contrário das derrotas, apanha uma bola de neve e lixa-se à brava. Portanto, boa sorte a todos, que ganham melhor. Na zona centro do país, quem está melhor e ponham melhor nisso é o Navinho. Navinho tem 6 vitórias em 6 jogos, tem um pé e meio na taça, mas não, porque o pai da Iris está brutal. Este treinador, por acaso não conhecia muito bem, está absolutamente fantástico, com 15 pontos também está brutal. Ele só não está em primeiro porque temos um treinador excepcional. Navinho está a fazer um início excepcional. Zé Tigresa não se está a sair bem, com 3 empates, 3 derrotas. Isto é estas bolas de neve, um gajo apanha a bola de neve para sair de lá, é tramado.
O Arier também aqui dos Portugal é muitíssimo bem. O Arier é talvez um dos treinadores do mundo, se calhar o treinador do mundo, da nossa comunidade, vá. Português, vá. Aqui é nada, da rua, não sei o quê. O Arier é se calhar o treinador que mais finais tem, em termos de regionais e nacionais, campeonatos regionais. Se calhar, só à frente dele, se calhar só o Paulo Filipe Cunha. O Arier tem muitas finais de regionais e de campeonatos nacionais. Ele está sempre perto de ganhar e faz sempre boas finais. Atenção que ele é muito forte nas finais. Só lhe falta um título. Ele merecia esse título. Não quer dizer que os outros não mereçam, mas ele também merecia. Bruno Rebelo também é um ex-Portugal, a fazer também aqui um belo modo de carreira, campeonato regional, zona centro, sem dúvida nenhuma. Temos aqui ótimos treinadores como se podia esperar. Portanto, qualquer classificação numa final já é uma ótima classificação, porque só chegar à final é muito difícil. Na Liga Sul, na Zona Sul, que era a nossa zona, nós infelizmente já fomos eliminados. Na Zona Sul temos Nelson Longo, muitíssimo bem. Esta zona já vai com 7 jogos. Atenção que estas se calhar também já vão. Se eu atualizar... Não, aqui ficou com 6. Aqui já tem 7. Portanto, o Nassa a empatar. Portanto, isto é a Zona Norte. Nassa a empatar, Danilo a ganhar. Portanto, muito interessante. Aqui a classificação a mexer um bocadinho. CPN ganha e passa ao Cascão, que deixa ao último lugar. Isto é muito interessante. Todos os dias isto vai mudar muita coisa. Portanto, a Zona Centro, não sei porquê, não simulou ainda. Portanto, ainda não sei. Agora a Zona Norte, sim. A Zona Sul, desculpem, está na 7ª jornada. Portanto, Nelson Longo, líder com 15 pontos. Mas isto é um renhido brutal. Portanto, 13, 13, 14, 15. Temos aqui o nosso amigo Osvaldo Abreu, que já ganhou o modo de carreira. Não estou enganado, pois não? O Osvaldo também já ganhou o modo de carreira. Osvaldo Abreu é o líder da 10ª edição. Por acaso foi uma edição muito fixe. Ganhou o Osvaldo. Líder da 12ª... do 10º modo de carreira. Osvaldo é um ótimo treinador. Foi um dos presidentes mais antigos do canal OSM Pro. E agora está a lutar pelo título de campeão regional da Zona Norte. Nelson Longo também muito forte. Ele tem sido sempre muito forte. Nesta liga não temos nenhum Portugal. Nós infelizmente fomos eliminados. Podíamos estar aqui, mas não estamos. Portanto, boa sorte a todos. Está aqui o Baba Bufias, selecionador nacional português. Portanto, é o selecionador responsável pela seleção nacional portuguesa do OSM. Parabéns a todos os que chegaram a esta final, que ganhem melhor, que seja uma ótima competição. Malta, terminamos o vídeo a dar aqui um saltinho na batalha de grupo. É a 5ª jornada, vamos jogar contra Atom 00. Esta batalha está mais ou menos controlada, ao contrário do campeonato regional, do campeonato nacional português de grupos, que a batalha aí está a correr pior. Aí já vamos ver como é que nos corre o jogo. Aqui está tudo mais ou menos a correr bem, controlado. Hoje jogámos em 4-3-3 e até agora o Haaland foi eficaz, boa. Aí, eu não acredito, um golo aos 81, mas estão a brincar connosco. Caraças, pá. Também tenho que me queixar ao sindicato. Não esperava. 8 remates a 5, malta. Fónix, vamos nos deixar empatar num jogo destes. Fomos em 4-4-2, desculpem. Fomos em 4-4-2 em vez de 4-3-3. Fomos em 4-4-2. Mas fomos com um 11 muito forte. O Haaland... Ai, fico irritado com isto, malta. Era um jogo para ganharmos. Era um jogo mesmo para ganharmos. Estou aqui os jogadorzinhos a treinar. Vamos ver os resultados para ver se foi uma boa jornada para nós. Bora lá. Aí, ó, o Baga perde 3-1. Portanto, até agora tudo a correr mal. Olha, foi um jogo parecido ao nosso. Aqui ganha a equipa de casa. Aí, ó, o Lux ganha também ao Mitos. Aí, que sorte, caraças. Que sorte. 10 remates a 10. Tudo empatado. Tudo completamente empatado. Eles tiveram mais cantos. Porra, 2-0. Alex ganhou. Boa. Fónix, alguém ganha hoje. Vá lá. Isto não acabou empatado. Podia ter acabado empatado também. E o Vitor perde 2-1, caraças. Também num jogo equilibrado. Esta jornada foi de muito azar para nós. E temos uma jornada horrível. Portanto, uma jornada de 6 pontos negativos. Nós estamos a ganhar na batalha, mas vamos lá ver. Portanto, aqui muito bem contra os Portugal Fighters, a termos uma grande jornada. Não sei quantos pontos positivos, mas foram para aí uns 9. Parabéns, malta, parabéns. Nós continuamos na frente mesmo com 6 pontos negativos hoje. Eles reduziram a vantagem, mas ainda estamos confortáveis. E aqui continuamos a perder. Portanto, aqui continuamos a perder 41-29. 12 pontos de diferença que vão ser muito complicados de recuperar.
No geral, é bom estarmos a ganhar 2 batalhas e a perder uma. Portanto, é melhor do que estar a perder 2 e a ganhar uma. Bem, maltinha, vamos aqui ao videozinho de ontem. Acho que já lá estava, mas pronto. Vamos aqui ao episódiozinho de ontem, ler pela última vez os vossos comentários. Agora só no próximo modo de carreira. Só informando, esta batalha Portugal-Brasil é nos quartos de final da World Nations Cup. Mesmo. Passou rápido o modo de carreira, vamos para a última jornada, diz o Metusalém Severino. O Metusalém Severino, que foi o treinador que ficou, neste caso, em terceiro lugar. Bem parecia, amanhã corrige, obrigado. Portanto, resumindo, o Márcio lembrou-nos que a batalha Portugal-Brasil de seleções era mesmo uma batalha oficial e não uma batalha amigável, como a gente já corrigiu. Loucura, grande final, parabéns ao Estrilho pela dobradinha, não há dúvida nenhuma que ele foi um justo vencedor. Diogo Cardoso também esteve na liga, Lil Jeep, diz-nos parabéns ao Estrilho. Diogo Cardoso diz ainda, ganhei 3-0 para fechar a época em grande, pena não cumprir o objetivo, mas foi. Atenção que o Lil Jeep foi muito importante para o Zé Tigresa, porque permite ao Zé Tigresa subir ao segundo lugar com a vitória do Lil Jeep, que consegue uma vitória de 2-0. Portanto, Lil Jeep 3-0. Ganha ao Metusalém Severino e mete o Metusalém Severino no terceiro lugar. Grande resultado. Portanto, temos o primo Vianense a dizer-nos muito bom assistir os seus vídeos, parabéns, um grande abraço ao primo Vianense, obrigado pelo apoio. Ricardo Gamer diz, boas Santana, como posso fazer parte do próximo modo de carreira? Disse no início do vídeo, acho eu, ou não disse? Acho que disse. Basicamente, no início do modo de carreira, agora da 13ª edição, nós fazemos uma live. Nós avisamos quando vamos fazer essa live. Avisamos no Instagram, no nosso Discord, aqui no YouTube, quando vai sair a live. E nessa própria live vocês inscrevem-se e eu na própria live faço um sorteio das pessoas que vão participar. Etnicil Laviv, o nosso amigo diz-nos, boas Santana, porque não estás a jogar o Conquistador? Pergunta o nosso amigo. O Conquistador é uma competição exigente, muito parecido igual ao modo de carreira, mas com mais divisões. E o Conquistador é muito exigente e eu não tenho capacidade para estar ao mais alto nível sempre. Portanto, reparem que eu estou no modo de carreira, depois tenho a batalha de grupo, depois tenho o Campeonato Nacional Português de Grupos, antes tinha aqui uma Liga de Grupo, antes da Liga de Grupo tinha aqui o Campeonato Regional quando não tinha sido eliminado, e se meter aqui o Conquistador, alguma coisa vai ter que cair, ok? Porque eu eventualmente vou precisar de criar uma liga, não sei para quê, e não consigo estar a 200% em 4 contas, é impossível, não é? É fisicamente impossível, teria que estar a jogar isto quase dia e noite. Por isso é que eu não estou no Conquistador. No entanto, é uma competição gira. Eu penso que foi inspirada pelo modo de carreira. É a impressão que me dá, mas com mais divisões. É uma competição que se calhar gostava de participar, mas para já não, ok? Para já não, porque é muito parecido ao modo de carreira. Estaria a jogar em 2 coisas iguais, não é? E se calhar se estivesse a jogar lá e mostrar lá o Conquistador, para que é que as pessoas vinham ao modo de carreira? O modo de carreira é uma competição já com história, não é? Desde que o canal foi criado, já temos 12 edições completas. Pedro Afonso diz, Santana, acabei de ser campeão a faltar 5 rodadas. Grande Pedro, um abraço, força nisso, agora é sempre a subir. Dima YouTube diz-nos, pessoal, dá para mudar o nome do no OSM? Não dá. A justificação já foi dada, de fonte oficial, é por causa dos mails, portanto, é como o mail, tu não consegues alterar o teu mail. Aqui o OSM é como se fosse também por isso, ou seja, não conseguimos alterar isso porque é a tua própria identificação no jogo. Qual é o link do Discord para o recrutamento da Liga? Damilda Ferreira, o link eu penso que estás-te a referir ao tópico que está lá no Discord sobre recrutamentos de ligas, para entrares em ligas. A gente quando entra no Discord está aqui o link. Agora se calhar posso mostrar coisas que se calhar não devo, não? Não, está cortado. Portanto, quando vocês entram no Discord, basicamente tem aqui à esquerda os tópicos, não é? E há aqui um que diz recrutamento de ligas e recrutamento de grupos. Vocês aqui podem participar e entrar em ligas que podem ser do vosso interesse, ou em grupos do vosso interesse, percebem? Tem também no dia a dia temas do OSM, se vocês querem debater com outras pessoas.
Sigam-nos lá no Discord, é um grupo, não, é um grupo, acaba por ser um grupo. É um fórum relaxado onde vocês podem falar do OSM descontraídamente. Maltinha, terminamos assim o vídeo e é tudo por hoje. Um abraço e até daqui uma semana no máximo. O próximo vídeo vai sair, vou ver a atualização das equipas, portanto vamos passar pelas equipas, ver os melhores jogadores de cada equipa e vou pedir a vossa opinião. Portanto vamos passar pela Liga Francesa, pela Liga Portuguesa atualizada, pela Liga Brasileira, pela Liga Árabe, onde temos o Neymar, o Ronaldo, vários jogadores na Liga Árabe. Vamos também observar alguns ratings e vamos pedir a vossa opinião para ver se acham justo ou não os ratings que foram feitos. Vai ser o nosso próximo vídeo. Tchau, malta. Obrigado a todos. Agora sim estão atualizados os presidentes. Um abraço e até amanhã. Tenham um grande dia e continuem a acompanhar o canal do OSM Pro. Há 30% de pessoas aqui que ainda não subscreveram. Subscrevam já a porcaria do canal, porra. Um abraço, malta. Até amanhã.